Bom, então muito boa tarde a todos. Então vou falar aqui sobre o quiz de anatomia veterinária. Então, o que vem ser o quiz? Então, o quiz é uma competição entre duas equipes em que todo mundo vai confrontar com o outro da outra equipe, então um contra o outro, fazendo 3 perguntas relacionadas com a matéria de estrutura do sistema nervoso esquelético, ou estrutura do sistema cardiovascular e respiratório, ou estrutura do sistema renal, digestório e endócrino, mas principalmente estrutura do sistema nervoso e esquelético, por se tratar de uma disciplina de primeiro período. E a ideia do quiz é justamente fazer com que esses alunos se interajam entre eles e possam ter uma boa relação. Então, como a cada semestre tem 2 ou até 3 turmas, mas considerando 2 turmas de 20 alunos cada, então vou sortear um aluno dessa equipe de 20 contra o outro aluno dessa equipe de 20. E eu vou fazer 3 questões para essa dupla. Então, conforme eu vou fazendo as questões, então vai ter um botão onde o aluno vai acionar, e conforme ele apertar aquele botão primeiro, ele vai ter a oportunidade de responder, e se ele responder de forma correta, ele soma um ponto. Então, como eu faço 3 questões, acaba sendo a melhor de 3. Agora, depois que eu fizer isso, entre 20 contra os 20, vou pegar os 10 melhores de cada equipe e agora vamos para a segunda etapa, que vem ser o que? A etapa final, digamos assim. E nessa segunda etapa teremos 2 atividades, sendo ela o quem sou eu, ou seja, eu vou pegar lá uma imagem de PowerPoint, uma figura, vou colocar o PowerPoint, vou colocar vários quadrantes, esconder essas figuras, né? E aí conforme eu vou liberando cada um dos quadrantes, vai aparecendo uma imagem, o aluno e essa equipe de 10 alunos vai ter 10 segundos para saber que estrutura que se trata e que espécie pertence. Assim que ele acabar de responder de uma forma única, então se errar, agora eu vou para outra equipe e libero mais um quadradinho. Então a turma também vai ter mais 10 segundos para responder, de uma única vez. Isso vou fazer de forma gradativa, liberando os quadradinhos de forma gradativa, até que de fato alguma equipe acerte. Aí depois, como etapa final mesmo, vamos para o passo ou repassa. E no passo ou repassa, vou fazer uma pergunta um pouco mais linkando disciplinas futuras, ou seja, falando de estrutura do sistema nervoso esquelético, mas falando de fisiologia, falando da clínica, falando da cirurgia, mencionando sobre anestésio. Então, com isso, os alunos vão ter que pensar também entre eles e, claro, é uma pergunta que remete a matérias futuras, mas com base na parte anatômica, eles terão totais condições de responder. E aí, feito isso, praticamente eu vou acabar fechando o quiz. Então, a primeira etapa do quiz vem ser justamente uma pergunta de forma rápida, no qual eu vou fazer melhor de 3. Aí eu sorteio, eu seleciono 10 melhores de uma equipe contra 10 melhores de outra equipe e vou para a segunda fase. E com isso faço então o quem sou eu e também o passo ou repasse. Agora, em relação à pontuação, fica da seguinte forma: como a pontuação de trabalho tem que ser 25 pontos, como é que vai ser feito? Então, 25 pontos será para aqueles 10 alunos que de fato venceram o quiz, aí 20 pontos para os outros 10 alunos que ficaram em segundo lugar, ou que acabou perdendo a competição, mas eles são os 10 melhores. Depois 15 pontos para aqueles 10 alunos que saíram da competição, porém pertence à equipe que venceu e que ficou lá torcendo, e sendo 12,5 pontos a equipe dos outros 10 que saíram da competição, porém pertencendo à equipe que ficou em segundo lugar, ou que acabou perdendo a competição. E, justamente para que os alunos não se sintam prejudicados, eu utilizarei a porcentagem relativa da prova global e farei o que? A somatória para juntar a nota de trabalho, sendo que se a prova global vale 25 pontos, se o aluno porventura tirar 20 no trabalho, concorda que 20 corresponde a 80% de 25? Então, eu vou pegar a nota 20 também e passar como nota de trabalho. Assim, os alunos não vão se sentir prejudicados. A ideia do quiz de anatomia veterinária é que é uma forma bem lúdica do aluno poder aprender, se divertindo e também interagindo entre os seus colegas, sabendo conversar entre os colegas e com isso tendo uma boa relação interpessoal, também, claro, despertando o espírito de liderança e também sabendo trabalhar dentro de uma equipe. Então, quem quer saber o quiz, venha comigo e vamos falar e vamos aplicar esta atividade. Muito obrigado a todos.